Como o Espírito Santo te guia em meio à provação. Há momentos na vida em que as provações se tornam tão intensas que tudo parece ruir. São dias em que o coração se sente esmagado pelo peso das perdas, em que a mente se torna refém de dúvidas e o corpo se vê cansado de batalhar. Talvez você esteja vivendo isso agora. Portas que se fecharam, amizades que se romperam, oportunidades que desapareceram sem explicação, ou até mesmo enfermidades que surgiram como tempestades repentinas. E no silêncio dessas horas, uma pergunta ecoa dentro de você. Será que Deus ainda me vê? É nesse lugar de dor e confusão que o Espírito Santo se revela como guia fiel. Ele não é apenas o consolador que enxuga lágrimas. Ele é o condutor que mostra a direção em meio à escuridão. O livro de João 16:13 nos diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Essa promessa não foi feita apenas aos discípulos do passado. Ela é viva e presente hoje, para você que sente a necessidade desesperada de uma luz no meio do vale. Muitas vezes, a provação não vem para destruir, mas para revelar o que está escondido. É no fogo da luta que o ouro da fé é purificado. É no deserto que a voz de Deus se torna mais clara. Mas o inimigo tenta distorcer essa verdade, fazendo você acreditar que está sozinho, que foi abandonado, que sua oração não foi ouvida. Esse é o maior engano que pode aprisionar uma alma. Porque a realidade é que, quanto mais difícil é a prova, mais próximo está o Espírito Santo, guiando seus passos invisíveis, protegendo você de ataques ocultos e preparando uma saída que ainda não se revelou. Você já se perguntou por que, em meio à aprovação, surgem vozes de desistência? Porque o inimigo sabe que o momento da prova é também o momento da revelação. Ele sabe que quando você escolhe permanecer firme, algo poderoso é liberado dos céus. Por isso ele lança setas de medo, de dúvida, de acusação. Mas o Espírito Santo se levanta dentro de você como uma bússola espiritual, apontando o caminho da fé, lembrando promessas que estavam adormecidas, trazendo paz em meio ao caos e renovando a esperança que parecia apagada. Este vídeo é um convite para você se render completamente à condução do Espírito Santo em meio à sua provação. Aqui vamos orar e mergulhar na palavra de Deus, para que cada peso seja transformado em testemunho, cada lágrima em semente de fé, cada silêncio em resposta do céu. Você não está à deriva. O Espírito Santo é o capitão que não perde o rumo, mesmo quando o mar parece revolto. Prepare o seu coração, desligue tudo que possa distrair você, porque esta não é apenas mais uma palavra. É um encontro com o Espírito Santo que deseja tomar sua mão e conduzir você até a vitória. Não permita que a dor cegue a sua visão. Permita que a voz do Espírito Santo seja o farol que ilumina o seu caminho. O Espírito Santo no Vale da Provação. Quando atravessamos o Vale da Provação, tudo ao nosso redor parece perder cor. O coração fica inquieto, a mente cansada e as forças se esgotam. É nesse cenário que muitos desistem, acreditando que Deus se afastou. Mas é justamente nesses momentos que o Espírito Santo se aproxima de forma mais intensa, como a voz suave que guia no silêncio, como a luz que brilha no fundo do túnel. O Salmo 34:18 declara: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, ele salva-os de espírito oprimido. Essa promessa é uma âncora em meio às tempestades. O Espírito Santo não ignora suas lágrimas, ele as recolhe. Não despreza sua fraqueza, mas a transforma em dependência. Enquanto o inimigo grita que você não tem saída, o Espírito Santo sussurra: Ainda estou aqui e vou te conduzir. É assim que ele age, não como alguém distante, mas como guia íntimo, que conhece cada curva do caminho, cada sombra da jornada. Talvez você já tenha se perguntado, por que Deus permite a provação? A verdade é que as provações revelam a profundidade da nossa fé e a grandeza da fidelidade de Deus. Lembre-se de Israel no deserto. O povo caminhava sem direção aparente, mas a nuvem e a coluna de fogo estavam ali, guiando dia e noite. Da mesma forma, hoje o Espírito Santo é a coluna que não se apaga,
É a presença que não abandona, mesmo quando você não entende o processo. O inimigo tenta transformar a aprovação em prisão. Ele sussurra mentiras, tentando convencer você de que está sozinho, de que sua oração não ultrapassa o teto da casa. Mas cada vez que você insiste em dobrar os joelhos, mesmo sem sentir nada, o Espírito Santo está ali, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8:26. Ele não apenas ouve sua oração, ele a fortalece diante do trono de Deus. Imagine por um instante o cenário de Daniel na cova dos leões. Aos olhos humanos, aquele era o fim. Mas a presença invisível do Senhor fechou a boca dos animais. Assim também acontece com você. A provação pode rugir como leões ao seu redor, mas o Espírito Santo fecha a boca do medo, paralisa a força da dúvida e silencia as vozes da derrota. Porque onde ele habita, o inimigo não prevalece. E o mais impressionante é que, em meio à prova, o Espírito Santo não apenas guia, mas ensina. Ele revela onde estão as brechas, mostra o que precisa ser transformado e fortalece a sua fé. O que antes parecia peso se torna aprendizado. O que antes era dor se transforma em testemunho. A provação não é o fim, mas o lugar onde o Espírito Santo molda sua vida para que você conheça a grandeza de Deus de forma mais íntima. Então, não veja a sua prova como abandono. Veja-a como uma oportunidade de experimentar a direção mais clara do Espírito Santo. Ele é o guia que nunca erra, o amigo que nunca trai, o consolador que nunca abandona. Em cada passo, em cada noite sem sono, em cada lágrima escondida, ele está conduzindo você ao propósito que ainda não pode ser visto, mas já está sendo preparado. Pergunte a si mesmo agora: será que a dor que vivo hoje não é justamente o lugar onde Deus quer me ensinar a confiar de verdade? Essa pergunta abre espaço para que o Espírito Santo fale ao seu coração. E quando você escolhe acreditar, mesmo sem entender, algo poderoso acontece. Sua fé é fortalecida, sua visão é restaurada e o inimigo é envergonhado. É tempo de enxergar a provação como campo de treinamento espiritual. Não como prisão, mas como plataforma. Não como sentença, mas como processo de vitória. E nesse processo, o Espírito Santo é seu guia fiel, que não permite que você se perca, mas que o conduz de glória em glória, até o cumprimento da promessa. O Espírito Santo revela a força oculta na fraqueza. Quando pensamos em fraqueza, logo associamos a derrota, ao fracasso, ao fim de algo que não deu certo. Mas na lógica do reino de Deus, é justamente na fraqueza que a força verdadeira se manifesta. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente quando declarou em 2 Coríntios 12:10: porque quando estou fraco, então é que sou forte. Essa não é apenas uma frase de consolo, é uma revelação espiritual. A fraqueza humana abre espaço para que o poder do Espírito Santo se manifeste de forma completa. Quantas vezes você tentou enfrentar as batalhas da vida com as próprias forças e acabou esgotado? Quantas vezes acreditou que podia segurar o peso sozinho até perceber que suas mãos tremiam? É nesse momento de esgotamento que o Espírito Santo se apresenta como auxílio presente. Ele não espera você ser perfeito ou forte para agir. Ele age justamente quando suas forças se acabam, porque aí a glória não é mais sua, mas dele. Na provação, o inimigo trabalha para usar a fraqueza como arma contra você. Ele diz: você não tem forças, vai desistir, nunca vai conseguir. Mas o Espírito Santo transforma essa mesma fraqueza em ponto de encontro com Deus. Ele sussurra ao coração cansado: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É nesse instante que a alma encontra descanso, porque não se trata mais de quanto você aguenta, mas de quanto Deus sustenta. Pense em Gideão. Ele se via como o menor de sua casa, incapaz de liderar um exército, mas foi justamente nessa condição de fragilidade que Deus o escolheu para vencer os midianitas. Não foi a força numérica que deu a vitória, mas a obediência e a presença divina. Assim também é com você. A sua fraqueza não é um empecilho. É o ambiente ideal para que o Espírito Santo revele a força
que você ainda não conhece. A provação, em vez de ser uma sentença, se torna uma escola. E nessa escola, cada lágrima vira matéria-prima para o milagre. O que hoje pesa, amanhã será testemunho. O que hoje é dor, amanhã será força espiritual. Porque o Espírito Santo não desperdiça nenhuma fraqueza. Ele transforma o peso em asas, a dor em resistência, o desespero em esperança. E aqui está um mistério que o inimigo não suporta. Quando ele pensa que sua fraqueza será a sua ruína, o Espírito Santo transforma essa fraqueza em ferramenta de vitória. O inimigo calcula sua queda, mas não consegue prever o socorro divino. Ele arma a emboscada, mas não consegue controlar a intervenção do Espírito. E cada vez que você se rende a Deus na fraqueza, a vitória é estabelecida de forma ainda mais gloriosa. Agora reflita. Será que não é justamente nas áreas onde você se sente mais frágil que Deus quer manifestar a sua glória? Será que a luta que você tenta esconder não é a plataforma que o Espírito Santo escolheu para mostrar ao mundo que o poder dele é maior do que qualquer limitação? A verdade é que a sua fraqueza não é vergonha, mas oportunidade. Não é falha, mas campo fértil para a manifestação do sobrenatural. Por isso, em vez de resistir, entregue. Em vez de lutar sozinho, dependa. Em vez de esconder, exponha diante de Deus. O Espírito Santo conhece cada fraqueza sua e não se assusta com nenhuma delas. Ele entra nos lugares onde você mesmo tem medo de olhar e transforma o que parecia perdido em caminho de vitória. A força que o Espírito Santo traz não é apenas para suportar a dor, mas para reverter a situação. É a força que cura, liberta, restaura e fortalece. É a força que derruba gigantes, mesmo quando você só tem pedras pequenas. É a força que levanta depois da queda, que anima depois do cansaço, que reacende a esperança depois do desespero. Por isso, não tema a fraqueza. Nela está escondido o segredo da vitória. O Espírito Santo é aquele que transforma o frágil em forte, o pequeno em grande, o cansado em renovado. Ele não apenas guia, mas fortalece, não apenas consola, mas levanta, não apenas mostra o caminho, mas sustenta até o fim. E quando você olha para trás, percebe que foi justamente naqueles dias em que se sentiu mais frágil que ele mais esteve presente. O Espírito Santo transforma a provação em propósito. A provação nunca chega sem razão. Muitas vezes você olha para o que está vivendo e pergunta: por que isso, Senhor? Por que justo comigo? Mas o Espírito Santo mostra que, por trás de cada lágrima e de cada noite sem dormir, existe um propósito eterno que você ainda não consegue enxergar. O sofrimento que hoje parece sem sentido pode ser o próprio cenário que Deus está usando para moldar sua fé, purificar seu coração e prepará-lo para uma vitória que será maior do que qualquer dor. Na Bíblia, vemos isso no exemplo de José. Ele foi vendido pelos irmãos, traído por quem mais amava, lançado em uma prisão injusta. Durante anos ele poderia ter pensado que sua vida não tinha rumo. Mas quando o Espírito de Deus o levantou, toda aquela história dolorosa se transformou em plataforma de honra. O que parecia maldição virou testemunho, e o que parecia derrota se tornou caminho de salvação para uma nação inteira. Assim também é com você. O que hoje é provação pode ser exatamente o solo fértil onde o Espírito Santo plantará um novo propósito. Quando você passa pela provação guiado apenas pela sua própria força, ela pode virar peso insuportável. Mas quando você permite que o Espírito Santo entre no processo, a provação se transforma em disciplina que gera frutos. Hebreus 12:11 nos lembra que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A dor que você sente hoje não é permanente, é temporária, mas o fruto que virá dela será eterno. Quantas vezes o Espírito Santo já usou aquilo que você achava ser o fim como o início de algo novo? Aquela porta fechada que parecia injusta, mas que livrou você de um caminho perigoso.
Aquele relacionamento quebrado que, em vez de destruir sua vida, abriu espaço para curas emocionais que você precisava. Aquela perda que fez você se voltar para Deus de maneira mais intensa. A provação dói, mas quando o Espírito Santo age, ela deixa marcas que não são de destruição, mas de restauração. E não é apenas sobre você. A provação que o Espírito Santo transforma em propósito se torna também alimento para outras vidas. O consolo que você recebe hoje será o mesmo consolo que vai oferecer a alguém amanhã. Aquilo que parecia só sofrimento se transforma em ministério. A dor se converte em testemunho. A derrota vira mensagem de vitória. Quando você se permite ser guiado no meio da prova, Deus usa sua história como ferramenta para libertar outros. Olhe para a cruz. O que parecia o maior fracasso da história, a crucificação de Jesus, era na verdade o maior triunfo. Aos olhos humanos, tudo parecia perdido. Mas o Espírito Santo estava agindo, transformando a maior dor na maior salvação. Esse é o padrão divino. Onde o inimigo arma destruição, Deus escreve redenção. Onde há lágrimas, Ele planta sementes de alegria. Onde há morte, Ele abre caminho para a ressurreição. É por isso que você não pode se entregar no meio da provação. Não é o fim. O Espírito Santo está presente em cada detalhe, guiando, moldando, transformando, preparando você para algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Você verá que cada lágrima foi usada, cada dor foi aproveitada, cada noite escura foi necessária para que a luz brilhasse ainda mais forte. Então pergunte-se, será que essa luta que hoje parece sem saída não é justamente o processo que o Espírito Santo escolheu para levar você a um novo nível espiritual? Será que o que você chama de deserto não é, na verdade, a escola onde ele te ensina a depender exclusivamente de Deus? A provação não é um acidente, é um instrumento. E o Espírito Santo está usando esse instrumento para escrever uma nova história em sua vida. A voz do Espírito Santo no meio da confusão. Pitch 4, 500 caracteres. Quando as provações se intensificam, a mente se torna um campo de batalha. Pensamentos de derrota, acusações do inimigo e medos que parecem incontroláveis se levantam dentro de você. É nesse ambiente de confusão que a voz do Espírito Santo se torna essencial. Enquanto o barulho das circunstâncias grita desesperadamente, o Espírito fala em silêncio, trazendo paz, clareza e direção. É como se, no meio de uma tempestade, uma voz suave dissesse: "Eu estou aqui, não temas." Jesus prometeu em João 14:26 que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que ele disse. Isso significa que, quando a escuridão tenta roubar sua visão, é o Espírito quem traz à memória as promessas eternas. Ele recorda que você é filho de Deus, que nenhuma arma forjada contra você prosperará, que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quando o caos tenta dominar, ele faz questão de lembrar que a cruz já garantiu sua vitória. É nessa voz que você precisa se concentrar. Mas como distinguir a voz do Espírito das vozes da confusão? A voz do Espírito Santo nunca contradiz a palavra de Deus. Ela nunca promove medo, culpa ou condenação. Em vez disso, ela gera paz mesmo em meio à dor. Quando o Espírito fala, mesmo que o caminho seja difícil, o coração se enche de confiança. Quando é apenas a carne ou o inimigo falando, o peso aumenta e a alma se sente mais cansada. Quantas vezes você já esteve cercado por incertezas e uma palavra bíblica que você nem lembrava que sabia veio à sua mente de repente? Quantas vezes, ao orar, você sentiu uma paz inexplicável invadir o coração, mesmo que nada ao seu redor tivesse mudado? Esse é o Espírito Santo. Ele não grita para competir com o barulho das circunstâncias. Ele sussurra com firmeza e transforma a atmosfera. Na provação, essa voz se torna o seu farol. Quando tudo parece nebuloso e sem direção, ele aponta o norte. Quando todos dizem que não tem jeito, ele mostra o próximo passo. O Espírito Santo é especialista em trazer ordem ao caos. No início da criação,
Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas, preparando o cenário para a ordem divina. Da mesma forma, hoje ele paira sobre as águas turbulentas da sua vida, trazendo ordem àquilo que parecia impossível de ser organizado. A confusão é o ambiente favorito do inimigo, porque nele ele planta a dúvida. Mas a dúvida não resiste à voz do Espírito. Quando você decide silenciar o medo e se abrir para ouvir a voz de Deus, algo muda. O Espírito Santo não apenas fala, ele guia, corrige, consola e fortalece. É ele quem diz: este é o caminho, ande por ele. É ele quem lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É preciso aprender a criar momentos de silêncio diante de Deus, mesmo em meio ao turbilhão da vida. Porque é nesse silêncio que a voz do Espírito se torna clara. Enquanto você corre de um lado para outro, tentando resolver com suas próprias forças, talvez não perceba que a resposta já está dentro de você. Não porque você tem todas as soluções, mas porque o Espírito da Verdade habita em você. Então pergunte-se agora: qual voz você tem ouvido mais? A voz que acusa, que desanima, que gera medo? Ou a voz que consola, que fortalece, que lembra da vitória em Cristo? O Espírito Santo está sempre pronto para falar. A questão é: você está disposto a ouvir? O Espírito Santo transforma a provação em crescimento. A provação nunca vem para destruir o Filho de Deus, embora muitas vezes pareça esmagadora. O que para o inimigo é uma tentativa de te derrubar, para o Espírito Santo é uma oportunidade de moldar, refinar e amadurecer a sua fé. A provação é o fogo que revela se a raiz está realmente firmada na rocha eterna. Sem ela, não descobriríamos a profundidade da nossa dependência de Deus, nem experimentaríamos a força que só o Espírito pode gerar dentro de nós. Romanos 5:3-4 declara que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. É o Espírito Santo quem garante que esse processo não seja apenas dor sem sentido, mas um caminho de amadurecimento espiritual. Ele pega a dor e transforma em testemunho. Ele pega a fraqueza e transforma em força. Ele pega o choro da noite e o converte em alegria ao amanhecer. Pense em quantas vezes você só cresceu porque foi empurrado para fora da zona de conforto. Quantas vezes sua oração só ganhou intensidade porque a luta te forçou a buscar a Deus de uma forma diferente. Quantas vezes você só experimentou a fidelidade do Senhor porque se viu diante de uma porta fechada que ninguém podia abrir. Tudo isso é obra do Espírito Santo, que usa até a provação como ferramenta de crescimento. O inimigo quer que você veja a luta como derrota, mas o Espírito Santo te mostra a provação como uma sala de aula. Cada lágrima se torna uma semente de aprendizado. Cada silêncio de Deus se transforma em convite para confiar mais. Cada queda se torna um lembrete de que não é pela força humana, mas pela graça que você continua de pé. E no final, você olha para trás e percebe que não é mais a mesma pessoa. Você está mais maduro, mais forte, mais cheio da presença do Espírito. É nesse processo que o Espírito Santo também te ensina a discernir o que é essencial. Quando tudo é tirado, você descobre o que realmente importa. Quando portas se fecham, você aprende a depender da única porta que jamais será fechada: Jesus Cristo. Quando amigos se afastam, você percebe que nunca esteve só, porque o Consolador sempre esteve ao seu lado. E quando os recursos humanos se esgotam, você aprende que o verdadeiro sustento vem do alto. A provação não apenas revela quem você é, mas também revela quem Deus é em você. Sem batalhas não haveria vitórias, sem desertos não haveria maná, sem fornalhas não haveria quarta pessoa no fogo. É no meio da dificuldade que o Espírito Santo mais claramente mostra o poder de Deus. E é por isso que ele transforma provações em marcos espirituais. Lugares onde você pode olhar para trás e dizer: aqui eu pensei que ia cair, mas o Espírito me sustentou. Aqui eu pensei que ia morrer, mas ele me deu vida.
Aqui eu pensei que ia desistir, mas ele me ensinou a perseverar. Se você está em provação hoje, não veja apenas o peso da luta. Veja também a mão do Espírito te moldando para algo maior. Ele não desperdiça lágrimas, ele não ignora feridas, ele não permite dores sem propósito. Tudo o que você enfrenta está sendo usado para gerar crescimento espiritual, caráter firme e esperança inabalável. Então, ao invés de perguntar, por que eu? Talvez a pergunta seja, o que o Espírito Santo quer me ensinar através disso? Porque a provação não é um fim, mas um caminho para um novo começo. E o Espírito Santo é o mestre que transforma o vale em fonte, a caverna em altar e a dor em vitória. O Espírito Santo revela o propósito oculto da provação. 4. 500 caracteres. Quando a provação bate à porta, quase sempre ela vem envolta em mistério, carregada de perguntas sem respostas e de sentimentos que parecem contraditórios. O coração humano se agita, busca explicações rápidas, procura saídas fáceis, mas o Espírito Santo trabalha em outra dimensão. Ele não apenas permite que a provação aconteça, ele a usa como palco para revelar um propósito oculto que não seria descoberto de outra maneira. É no silêncio da dor que ele começa a falar. É no peso do fardo que ele mostra a força da graça. É na fraqueza mais profunda que ele revela a grandeza do poder de Deus. Muitos personagens bíblicos só entenderam o sentido de suas lutas depois que o Espírito Santo os fez enxergar além do imediato. José, vendido como escravo, preso injustamente, só pôde declarar aos irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, porque o Espírito lhe revelou o propósito oculto em cada lágrima derramada. Da mesma forma, cada provação que você enfrenta carrega uma chave escondida, um segredo espiritual que só pode ser compreendido com os olhos da fé. Não é o acaso, não é apenas perseguição do inimigo. É também a mão soberana de Deus conduzindo todas as coisas para o seu plano maior. O Espírito Santo te ensina que a provação não é um túnel sem saída, mas um corredor que leva a uma sala maior de revelação. Quantas vezes, no meio da luta, você já percebeu dons sendo despertados que não conhecia? Quantas vezes sua oração ganhou profundidade porque o desespero te empurrou para o altar? Quantas vezes você descobriu a fidelidade de Deus apenas porque todos os outros recursos falharam? Isso é o Espírito te mostrando que há propósito oculto até no que parece sem sentido. O apóstolo Paulo viveu isso de forma intensa. Ele pediu 3 vezes para que o espinho em sua carne fosse removido, mas ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa revelação não teria sido possível sem a provação. O Espírito Santo lhe mostrou que aquilo que parecia limitação era, na verdade, uma plataforma para que a glória de Deus fosse manifesta. Assim também acontece com você. A limitação que te humilha pode ser a porta para um testemunho que vai levantar muitos. Não é simples aceitar esse processo. A carne resiste, a mente duvida, o coração se cansa. Mas quando o Espírito Santo abre os olhos, você começa a enxergar sinais que antes passavam despercebidos. Uma palavra de consolo que chega na hora certa. Um versículo que salta das páginas como resposta. Uma paz que desce sobre o coração quando tudo deveria gerar desespero. Esses detalhes são evidências de que a provação não é aleatória, mas dirigida. O Espírito Santo revela que cada provação é também uma convocação para o amadurecimento. Ele chama você para olhar além da dor imediata e enxergar o caráter sendo formado, a fé sendo fortalecida, a esperança sendo renovada. Ele mostra que, por trás da luta, existe uma preparação para algo maior. Você pode não compreender hoje, mas o propósito oculto será revelado no tempo certo, e quando isso acontecer, você perceberá que nada foi em vão. Por isso, a pergunta não deve ser apenas quando isso vai acabar, mas o que o Senhor quer me mostrar através disso. Essa mudança de perspectiva é a chave para transformar lágrimas em testemunhos e dores em sementes de vitória. O Espírito Santo continua sussurrando ao seu coração: confie.
há mais acontecendo do que você pode ver. O Espírito Santo te ensina a ouvir a voz de Deus no meio da provação. Há momentos em que a provação se torna tão intensa que todas as vozes ao redor parecem se confundir. Os conselhos humanos, os gritos da alma, as acusações do inimigo, a dúvida que corrói em silêncio. Nesse cenário caótico, o Espírito Santo surge como o único capaz de sintonizar o coração na frequência da voz de Deus. Ele não grita, ele não compete com o barulho do mundo, mas fala de maneira suave e firme, guiando os passos de quem decide silenciar-se para escutá-lo. Na aprovação, a maior batalha não está apenas nas circunstâncias externas, mas na mente e no coração. É ali que o Espírito Santo trabalha, ajustando os ouvidos espirituais para que você perceba o que vem do céu e rejeite o que nasce do engano. Ele te ensina a discernir quando é Deus trazendo direção e quando é apenas a sua ansiedade pedindo pressa. Ele mostra que a voz de Deus sempre traz paz, ainda que desafie, e nunca deixa espaço para a confusão. O Espírito Santo transforma a aprovação em testemunho vivo. Toda aprovação carrega um propósito escondido que só o Espírito Santo é capaz de revelar. Quando os olhos humanos só enxergam dor, atraso e injustiça, ele abre uma janela espiritual para mostrar que, por trás daquilo que parecia derrota, existe um palco preparado para a glória de Deus se manifestar. O Espírito não apenas fortalece você para atravessar a prova, mas usa a própria prova como material de construção para um testemunho que marcará a sua vida e a vida de muitos ao seu redor. O apóstolo Paulo declara em Romanos 8:18: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O Espírito Santo faz com que essa verdade saia do papel e se torne realidade. Ele transforma a lágrima em semente de consolo, o fardo em mensagem de esperança, o silêncio em música de fé. O que parecia apenas uma batalha pessoal, no final se torna um testemunho coletivo da fidelidade de Deus. Quantas vezes você já ouviu alguém compartilhar uma história de dor que, ao ser contada, gerou cura em outros? É exatamente isso que o Espírito faz. Ele não desperdiça uma lágrima sequer. Cada detalhe da provação é tecido para que, no futuro, você tenha autoridade espiritual ao dizer: eu passei por isso e Deus me sustentou. E essa autoridade não nasce da teoria, mas da experiência, e é isso que toca os corações de maneira profunda. A provação, quando guiada pelo Espírito, se torna ferramenta para moldar caráter. Ele remove o orgulho, corrige motivações, fortalece virtudes. Aquilo que parecia apenas sofrimento se revela como treinamento para a eternidade. O Espírito Santo te mostra que cada batalha vencida se torna um degrau para um nível mais profundo de intimidade com Deus. Você não sai da prova como entrou, sai transformado, marcado, preparado para ser resposta para outros que ainda caminham no vale. É nesse ponto que nasce o testemunho vivo. Não é apenas uma história bonita para ser contada, mas uma prova irrefutável de que Deus age no tempo certo e que sua presença nunca abandona os que confiam. E o inimigo, que planejou usar a provação para destruir, é envergonhado ao ver que justamente aquele momento de dor se tornou a vitrine da graça divina. O Espírito Santo também te ensina a reconhecer que a vitória não está apenas no final da prova, mas no modo como você se mantém em pé durante ela. O testemunho não é apenas sobre o livramento, mas sobre a paz que você experimenta antes mesmo de ver a solução. É sobre cantar louvores ainda no vale, orar com fé ainda no deserto, descansar no meio da tempestade. Esse é o poder do testemunho moldado pelo Espírito. Ele começa antes do milagre visível e já aponta para a glória futura. E assim, aquilo que parecia ser apenas peso se torna luz. Aquilo que parecia ser apenas escuridão se torna claridade. Aquilo que parecia ser apenas silêncio se torna revelação. O Espírito Santo transforma cada provação em uma mensagem viva, escrita não em papel, mas no coração de quem crê. Por isso, quando você estiver atravessando o fogo, lembre-se, o Espírito está ao seu lado,
não apenas para apagar as chamas, mas para purificar o ouro que há em você. E um dia, ao olhar para trás, você perceberá que a prova não te destruiu, mas te construiu. Que o seu testemunho será a arma que o inimigo mais teme, porque ele prova que a graça de Deus é suficiente e que a sua presença é capaz de transformar qualquer dor em vitória. As Escrituras nos lembram: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Esse é o grande sinal da presença do Espírito, a clareza da voz do pastor no meio do caos. Quando tudo ao redor te pressiona a desistir, quando as circunstâncias te empurram para a incredulidade, o Espírito Santo faz ressoar dentro de você palavras de esperança que não poderiam vir de mais ninguém. Ele te lembra das promessas, reacende a chama da fé e coloca nos seus lábios declarações que confrontam a realidade, mas alinham-se à verdade eterna. É nesse processo que o Espírito te ensina a esperar com confiança. A voz de Deus não se curva ao tempo humano, mas se cumpre em sua hora exata. Quantas vezes você já foi surpreendido por respostas que chegaram depois de orações aparentemente esquecidas? Quantas vezes o Espírito Santo trouxe ao coração um versículo antigo, lido há anos, mas que naquele instante se tornou a chave para suportar a dor? Esse é o poder da voz de Deus em ação. Ela nunca se perde, mas sempre encontra o coração preparado para ouvir. Aprender a ouvir o Espírito Santo no meio da provação também significa aprender a distinguir o silêncio de Deus. Muitas vezes, o silêncio não é ausência, mas ensino. É no silêncio que a fé é depurada, que a paciência é exercitada, que a confiança é provada. O Espírito te ensina que quando Deus não fala, Ele ainda está agindo, e esse agir muitas vezes é mais profundo do que qualquer resposta imediata. Para ouvir essa voz, o Espírito Santo te leva a práticas que parecem simples, mas são poderosas. A oração constante, a leitura da palavra, o louvor em meio à dor. Não são rituais, mas disciplinas espirituais que afinam os sentidos para captar o que é eterno. O mundo tenta anestesiar com distrações, mas o Espírito te chama a mergulhar no secreto, onde a voz de Deus se torna audível. E à medida que você aprende a ouvir, algo extraordinário acontece. A provação deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser escola. Cada lágrima se transforma em lição. Cada noite escura se torna oportunidade para perceber o cuidado de Deus. Cada silêncio passa a ecoar como promessa de algo maior. O Espírito Santo faz da dor um púlpito, onde a voz de Deus fala com mais autoridade do que nunca. Por isso, não se desespere diante do barulho das circunstâncias. Não permita que as vozes do medo e da dúvida abafem o sussurro divino. O Espírito Santo está pronto para te ensinar a ouvir. E quando você ouve, descobre que não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. A voz do Espírito Santo no meio do vale da provação. O momento mais difícil da provação não é apenas a dor que ela causa, mas o silêncio que parece acompanhá-la. É quando você ora e não escuta a resposta, quando o céu parece fechado, quando o coração clama e não encontra consolo humano. É exatamente nesse cenário que o Espírito Santo se manifesta, não com barulho, mas com uma voz suave que penetra onde nenhuma palavra humana consegue alcançar. Essa voz não vem para trazer explicações imediatas, mas para lembrar que você não está só. O profeta Elias experimentou isso em 1 Reis 19:12, quando buscava Deus no vento forte, no terremoto e no fogo, mas descobriu que o Senhor estava em uma voz mansa e delicada. Esse é o jeito do Espírito Santo no vale. Ele não grita, ele sussurra, não impõe, mas convence. Não confunde, mas direciona. Quando tudo parece perdido, ele acalma o coração com frases invisíveis como: "Eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Continue firme." A voz do Espírito é sempre marcada pela paz. Mesmo quando traz correção, ela nunca gera condenação, mas arrependimento sincero e esperança renovada. Ele não fala para te aprisionar em culpas, mas para te libertar de enganos. E durante a provação, essa voz se torna o farol em meio à escuridão.
apontando o caminho quando os olhos naturais não conseguem ver. É preciso aprender a silenciar a alma para discernir essa voz. As vozes da dúvida, do medo e da ansiedade falam alto durante a prova. Elas dizem que você não vai conseguir, que Deus te esqueceu, que nada vai mudar. Mas o Espírito Santo diz o contrário. Ele afirma que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ele lembra que as promessas de Deus não caducam e que a fidelidade do Senhor é imutável. Essa voz também traz revelações práticas no meio da provação. Muitas vezes, você não precisa de uma explicação, mas de uma direção. E é isso que o Espírito dá. Ele pode inspirar um versículo que ilumina a situação. Pode trazer à mente um louvor que restaura a esperança. Pode impulsionar um ato de fé que muda completamente o cenário. É assim que ele guia, com simplicidade e profundidade ao mesmo tempo. E há algo poderoso que acontece quando você aprende a ouvir essa voz. A provação perde o poder de te paralisar. A dor pode até continuar, mas já não domina. O medo pode bater à porta, mas não encontra morada. A dúvida pode tentar falar, mas a voz do Espírito é mais forte. O inimigo pode tentar semear mentiras, mas a verdade de Deus ressoa no coração como um escudo protetor. O Espírito Santo também te ensina a transformar o vale em altar. No silêncio da dor, ele conduz sua alma à adoração. E quando você adora no meio da prova, a atmosfera espiritual muda. Foi isso que Paulo e Silas experimentaram em Atos 16:25, quando oravam e cantavam hinos na prisão e as correntes caíram. A voz do Espírito sempre conduz à adoração, porque sabe que o louvor liberta antes mesmo do milagre acontecer. Por isso, não subestime o poder da voz suave do Espírito Santo durante a provação. Ela é a diferença entre sucumbir ao desespero ou permanecer de pé na esperança. É essa voz que sustenta, fortalece e garante que você não vai sair do vale sozinho. Quando a provação gritar, faça silêncio. Quando a dúvida insistir, feche os ouvidos do coração para ela e abra para o Espírito. Porque a voz que vem do céu não apenas guia, mas cura, fortalece e transforma. E cada vez que você obedece a essa voz, o inimigo perde um espaço e a presença de Deus ocupa lugar definitivo em sua vida. O Espírito Santo transforma a aprovação em testemunho vivo. A aprovação nunca termina da mesma forma que começou quando o Espírito Santo está presente. O que parecia apenas um peso insuportável se torna, com o tempo, um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. A diferença está em como você se permite ser moldado durante o processo. O Espírito Santo não apenas consola, ele também trabalha em silêncio para transformar cada lágrima em semente e cada ferida em testemunho. O apóstolo Paulo declarou em 2 Coríntios 1:4 que Deus nos consola em toda tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Esse é o segredo. O Espírito Santo não desperdiça dores. Aquilo que hoje parece ser um peso pessoal, amanhã pode se tornar a resposta para a oração de alguém. O que você passa não é apenas sobre você, mas sobre as vidas que serão alcançadas através do que Deus fará em você. A provação, quando guiada pelo Espírito, se torna uma escola de fé. Cada dificuldade revela algo novo sobre o caráter de Deus. É no deserto que aprendemos que Ele é o maná. É na guerra que descobrimos que Ele é o Senhor dos exércitos. É na enfermidade que vemos que Ele é o médico dos médicos. O Espírito Santo abre os olhos espirituais para perceber que cada dor é uma oportunidade de conhecer Deus em uma dimensão mais profunda. Esse processo gera autoridade espiritual. Quando alguém fala de vitória sem nunca ter passado pela batalha, as palavras soam superficiais. Mas quando você fala após ter enfrentado o vale e ter sido sustentado pelo Espírito Santo, há peso, há unção, há credibilidade espiritual. O testemunho que nasce da provação carrega fogo, porque foi forjado na fornalha. O Espírito também transforma a memória da provação. O que antes era lembrança de dor, passa a ser lembrança de livramento. O que antes causava medo, passa a gerar gratidão. Esse é o milagre silencioso do Espírito Santo.
Ele ressignifica as experiências, mudando o olhar sobre o passado e abrindo uma nova perspectiva sobre o futuro. A prova que hoje parece insuportável pode ser exatamente a plataforma que Deus usará para elevar sua vida espiritual. O inimigo deseja que você veja apenas derrota, mas o Espírito Santo mostra o resultado final: maturidade, fé fortalecida, coração purificado, esperança renovada. O que era vergonha, ele transforma em glória. O que era prisão, ele converte em liberdade. O que era silêncio, ele torna canção. É por isso que muitos homens e mulheres de Deus que marcaram a história foram forjados em provações. José passou pela prisão antes de governar. Davi enfrentou desertos e perseguições antes de se assentar no trono. Paulo foi açoitado, apedrejado, preso, mas sua voz ecoa até hoje. O Espírito Santo os conduziu através de cada etapa, transformando provações em testemunhos que ainda inspiram o mundo. Hoje, o mesmo Espírito quer fazer o mesmo em você. O que você enfrenta pode ser a semente de algo grandioso que ainda não imagina. O que parece ser o fim pode ser o início de um novo chamado. A prova de hoje é o testemunho de amanhã. E quando você se deixa guiar pelo Espírito Santo, a sua vida se torna um livro vivo escrito pelo próprio Deus, onde cada capítulo revela a vitória que nasce da fidelidade dele. Assim, não olhe para a aprovação como um castigo, mas como uma oportunidade. O Espírito Santo está moldando, preparando e capacitando você para algo maior. O seu testemunho ainda será a resposta que alguém espera para não desistir. O Espírito Santo dá força para permanecer até o fim. A provação não é apenas uma batalha contra circunstâncias, mas também contra o tempo. Muitos até conseguem suportar a dor no início, mas se desgastam quando os dias se tornam semanas e as semanas parecem virar anos. É nesse ponto que o Espírito Santo se revela como aquele que dá forças para permanecer, não por um momento, mas até o fim. Ele não apenas alivia a carga, ele renova diariamente as forças, como está escrito em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa renovação não acontece apenas em momentos extraordinários, mas na rotina silenciosa da oração, da palavra e da dependência de Deus. O Espírito Santo trabalha como um sopro constante, mantendo a chama acesa quando parecia que iria apagar. Ele transforma pequenas orações em grandes fortalezas, pequenos gestos de fé em passos gigantescos de perseverança. Durante a provação, a maior tentação é desistir. A desistência parece alívio imediato, mas no fundo é apenas a rendição às vozes que querem calar o propósito de Deus em sua vida. O Espírito Santo entra nessa hora com encorajamento sobrenatural. Ele lembra que Jesus também enfrentou o peso da cruz, mas não desistiu, porque havia alegria preparada depois da dor. Essa mesma alegria é prometida a todo aquele que persevera até o fim. A permanência que o Espírito Santo nos dá não é apenas teimosia ou obstinação humana, mas uma graça que transforma a espera em adoração e a paciência em maturidade. Paulo escreve em Romanos 5:3-4 que a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, o processo não é em vão. Cada dia que você permanece, o Espírito está formando algo eterno dentro de você. O inimigo sabe que não pode destruir os planos de Deus, então tenta apenas te convencer a desistir. Ele sussurra mentiras de que você não vai aguentar, que não vale a pena esperar, que nada vai mudar. Mas o Espírito Santo contrapõe essas mentiras com a verdade de Deus, dizendo: eu sou tua força, eu sou teu sustento, eu sou tua esperança. É essa voz que mantém os pés firmes quando tudo ao redor parece ruir. E há uma promessa gloriosa: quem permanece até o fim não apenas vence a provação, mas recebe a coroa da vida. Tiago 1:12 declara: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam.
Essa promessa é combustível espiritual, porque nos mostra que nada do que suportamos será em vão. Cada lágrima, cada noite em claro, cada oração silenciosa está sendo registrada diante de Deus. O Espírito Santo não apenas te dá forças para não desistir, mas transforma essa perseverança em herança eterna. Ele te lembra que o deserto tem fim, que a tempestade não dura para sempre, que a noite não é eterna. Há um amanhecer reservado para todo aquele que permanece fiel, e quando esse amanhecer chegar, você verá que não foi sua força, mas a força do Espírito que te sustentou até lá. Permaneça. Não desista. A força não vem de você, mas do Espírito Santo que habita em você. Ele é suficiente, ele é fiel, ele é poderoso para te manter firme até que a vitória se manifeste por completo. A vitória final. Quando o Espírito Santo te sustenta na provação. Toda provação tem um fim, ainda que pareça interminável enquanto estamos no meio dela. O Espírito Santo não apenas guia durante o processo, mas garante que o resultado final seja vitória e não derrota. Essa é a marca de quem caminha com ele. Pode até ser ferido na batalha, mas jamais é vencido. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que cada homem e mulher que perseverou guiado pelo Espírito terminou não apenas em livramento, mas em testemunho glorioso. José foi vendido como escravo, acusado injustamente e preso, mas ao fim foi exaltado como governador, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Davi foi perseguido como um criminoso, mas ao fim foi coroado rei, porque o Espírito o sustentava. Paulo enfrentou açoites, naufrágios e prisões, mas ao fim pode dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa é a vitória final. Não sair ileso, mas sair aprovado, com a fé intacta e o coração moldado. O Espírito Santo transforma o final da provação em palco da glória de Deus. Aquilo que parecia derrota se torna cenário de triunfo. Aquilo que parecia humilhação se torna motivo de honra. A prova deixa marcas, mas marcas que contam histórias de superação. Cada cicatriz espiritual se torna lembrança de que o inimigo tentou, mas não conseguiu. A vitória não é apenas sobreviver, é ser transformado de tal maneira que sua vida se torna mensagem viva do poder de Deus. A vitória final também tem um caráter coletivo. Quando o Espírito Santo te sustenta na provação, não é apenas você que é abençoado. Pessoas ao seu redor são impactadas pelo que você viveu. Sua casa sente, sua família percebe, seus amigos testemunham. Muitos que duvidaram veem a obra de Deus e reconhecem que só poderia ser Ele. É por isso que a provação sustentada pelo Espírito Santo nunca termina em silêncio. Ela ecoa como testemunho que edifica outros. E há ainda uma promessa maior. A vitória final não é apenas nesta vida, mas na eternidade. O Espírito Santo nos conduz de glória em glória, até que sejamos recebidos na presença de Deus. A coroa da vida, o descanso eterno, a alegria que nunca terá fim. Tudo isso é parte do destino dos que permanecem fiéis. Essa certeza dá força para continuar, porque sabemos que nada pode nos separar do amor de Cristo. O inimigo pode até tentar destruir seus sonhos, roubar sua paz, minar sua fé. Mas onde o Espírito Santo habita, ele não tem poder. A vitória é garantida, porque quem está em você é maior do que quem está no mundo. E quando o fim da provação chegar, você entenderá que não caminhou sozinho um só instante. Cada passo foi sustentado por Ele, cada lágrima foi recolhida, cada oração foi ouvida. Por isso, a vitória final não é apenas sobre circunstâncias, mas sobre a certeza de que o Espírito Santo é fiel. Ele começou a boa obra, Ele sustentou durante a prova, e Ele mesmo garante que você chegue até o fim. A provação se tornará memória, mas o testemunho será eterno. E quando outros olharem para você, verão não alguém que apenas passou por lutas, mas alguém que venceu pelo poder de Deus. Esse é o fim que o Espírito Santo escreve. Um final de vitória, de honra, de testemunho, de fé consolidada. Um final que glorifica a Deus e mostra ao mundo que o inimigo não pode vencer onde o Espírito habita.